É isso mesmo, a Vibraz voltou a funcionar. Trabalhadores entraram aí pela porta da fábrica, né, pela primeira vez em 4 anos. Um dia depois, generais do exército, né, estavam sentados com a nova direção da empresa, discutindo mísseis já, né? Então foi bem rápido ali. Mísseis de cruzeiro, né, de 300 km de alcance, mísseis balísticos táticos, né? Tecnologia 100% nacional. Eu acho que esse momento é um dos mais importantes da história recente, né, da defesa brasileira. E também acho que o Brasil demorou tempo demais para chegar até aqui, infelizmente. Hoje eu vou te contar por que isso tudo é importante, o que está em jogo também aqui, né? E o que está quase pronto, né? E o que o Brasil precisa fazer agora para não desperdiçar essa segunda chance com a Vibraz. Então, bora fortalecer o canal? Se inscreve aqui abaixo, deixa o like de vocês, né? E também ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Eu sou o Léo David e vocês estão no Esfera Militar. A Vibraz foi fundada em 1961 por engenheiros do ITA. Durante décadas, foi a coluna vertebral da artilharia de longo alcance do Brasil. Não existe outra empresa no Brasil que faça o que a Vibraz faz, nem convenhamos. O produto mais famoso é o Astros, que é o sistema de artilharia de múltiplos foguetes, né, exportado para mais de uma dezena de países. Ele foi usado em combate real na Guerra do Golfo, na década de 90, operando aí, né, também pela Arábia Saudita, e funcionou, né, perfeitamente. O nome ficou no mercado internacional, mas em 2022 a empresa entrou em colapso, pedindo uma recuperação judicial com dívidas que variavam aí entre 600 milhões de reais. Os trabalhadores entraram em greve, né, por atrasos salariais, e uma paralisação ocorreu que durou aí cerca de mais de 1000 dias. Enquanto a fábrica ficava parada, 2 dos projetos mais importantes da Defesa Nacional ficaram congelados. Bem, aqui está o ponto que me incomoda profundamente nessa história toda. A Vibraz não faliu por falta de tecnologia, né? Ela não faliu porque o produto era ruim, ou ela faliu, na verdade, porque o governo brasileiro, de diferentes governos, né, na verdade, em diferentes momentos, não tratou essa empresa, né, como um alvo estratégico. Incrivelmente não tratou. Uma empresa que é a única do país capaz de integrar sistemas, né, de foguetes e mísseis, ficou 4 anos sem funcionar praticamente, né, porque ninguém deu um jeito nisso antes, né, é uma coisa que não dá para entender. Isso não é aceitável, né? A Saab não fechou na Suécia, por exemplo. A Rheinmetall não fecha na Alemanha, né? Porque esses países entendem que a base industrial de defesa é uma infraestrutura de soberania, pessoal. Não uma empresa qualquer que pode ser deixada de lado para quebrar. Então tem alguns exemplos também hoje de empresas de drones aqui no Brasil que eu acho que poderiam ser integradas. Eu acho que poderia ter algum tipo de política de soberania nacional em que essas empresas entram e o governo aplica. Ou senão o governo protege de alguma maneira, mas não pode deixar essas empresas morrerem, né? Realmente não pode acontecer. É uma notícia boa, mas uma notícia que gera atenção também aqui no Brasil. Os 2 projetos que ficaram parados são exatamente os que o Brasil basicamente mais precisava concluir. O primeiro é o MTC-300. O MTC-300 tem um alcance de 300 km e é movido, né, por uma turbina que tem uma precisão de aproximadamente 30 metros. Né? Trata-se aí do primeiro míssil de cruzeiro 100% brasileiro. É muito importante a conclusão de um míssil desse. Cerca de 90% desse desenvolvimento, né, desse armamento, já está concluído, né? Faltando apenas aí a fase final de testes. O segundo projeto é o MTB, né, que é um míssil tático balístico. Enquanto o míssil de cruzeiro voa em trajetórias rasantes, né, para atingir alvos fixos com alta precisão, um míssil balístico segue uma trajetória parabólica, né, de alta altitude, atingindo velocidades muito maiores, né, na fase terminal, o que dificulta a interceptação. A combinação das 2 capacidades do mesmo sistema daria ao Brasil uma plataforma de dissuasão com múltiplas camadas, que é o que a gente fala muito aqui no canal, né? De proteções em camadas. O balístico para impacto e os 2 juntos, né, no Astros, é o que poucos exércitos no mundo conseguem oferecer, sinceramente. E tem um detalhe aí também que eu quero destacar, né, porque muda completamente como você entende a soberania desse míssil. O MTC-300, né, usa sistemas aí de navegação inercial, né, com GPS. Não é um GPS com giroscópio a laser que funciona de forma autônoma. Né? A capacidade de engenharia industrial e de certificação de produto nas áreas de propulsão e também integração de sistemas, né, tornam a Vibraz um ativo único aqui no Brasil. É bem cobiçado também, né, e altamente valorizado por diversas nações, não só aqui no Brasil. Em outras palavras, pessoal, o Brasil não depende de satélites americanos, né? Russo ou chinês, vamos dizer assim, para guiar esse míssil. Se o Brasil precisa usar, usa, mas sem depender aí de licença de ninguém, por exemplo. Isso vale mais do que qualquer
especificação técnica de míssil, né? Essa autonomia de você ter um míssil totalmente no seu controle é o que define, por exemplo, se começa um conflito próximo ao Brasil e você tiver um oponente do outro lado que comanda algum sistema de míssil seu. Então muda muito o jogo aqui na região. Um dia depois da reabertura da fábrica, a nova direção da Vibraz já estava reunida aí com o alto comando do Exército. O foco, aparentemente, foi o aprofundamento, né, das diretrizes para o desenvolvimento aí do míssil tático balístico. O Exército não estava lá por cortesia. O programa Astros Fogos é um dos projetos estratégicos mais importantes da Força Terrestre. A retomada também contou aí com a captação, né, de 300 milhões de reais com investidores privados. A empresa também conta com o espaço criado aí pela lei, né, complementar de 221 para projetos estratégicos de defesa até 2031. O mercado externo também está de olho nisso tudo, né, e a Vibraz já possui alguns memorandos, né, com os sauditas Scope Defense para pedidos aí do míssil MTC-300 e também dos novos foguetes guiados SS-150. Então a empresa mal voltou e já está aí bem movimentada. É uma empresa muito requisitada e muito importante também. Sinceramente, pessoal, o Brasil não pode deixar mais, né, o desenvolvimento desse míssil no ritmo de sempre. O MTC-300, né, está 90% pronto, segundo algumas informações, né, e o MTB está sendo planejado. O mundo está se rearmando, né, em uma velocidade que o Brasil nunca viu e que o mundo não via há muito tempo também. Né. A Ucrânia, por exemplo, mostrou, né, que mísseis de precisão decidem uma guerra. O Oriente Médio, né, agora esses conflitos recentes estão mostrando que artilharia de longo alcance com guiagens autônomas, né, dita as regras aí de campo de batalha, né, artilharias ainda são importantes. Né. O Brasil tem a tecnologia, tem a empresa, né, de volta e tem um projeto quase pronto. Né. O que precisa agora é de uma decisão política e de uma atenção, né, aquilo ali, uma prioridade do Estado, como falamos bastante aqui no canal, né, a tal vontade política, né, com o orçamento garantido, cronograma cumprido, né, pessoal. No meio do caminho ali, esses mísseis precisam voar e precisam voar logo. Em 2023, a Vibraz apresentou o Astros 3, concebido aí a partir das lições aprendidas, né, com o conflito na Ucrânia. O novo lançador, baseado em um chassi 8x8, oferece uma capacidade superior. 4 mísseis de cruzeiro, né, por lançador, contra 2 do modelo anterior. A lição da Ucrânia, nesse caso, é simples. A artilharia de longo alcance e precisão, ainda nos dias de hoje, decide no campo de batalha. O HIMARS americano mudou o equilíbrio, né, no conflito ucraniano. O Astros, com o MTC-300, seria o equivalente brasileiro, né, com a vantagem, claro, de ser 100% nacional. À frente da Vibraz está uma pessoa chamada Sami Rassoni, um técnico experiente. As peças estão no lugar. O que o Brasil não pode fazer agora é basicamente repetir o erro, né, histórico de deixar o projeto morrer por questões orçamentárias. Bem, o míssil balístico precisa sair do papel e o Astros 3 aí, né, entrar em ação na linha de produção em escala e, se tudo der certo, né, vai fazer tanto sucesso quanto o Astros 2. Não daqui a 10 anos, né, agora, porque o mundo não vai esperar o Brasil terminar de decidir se isso é prioridade ou não, e porque a soberania real, enfim, a capacidade de defender o próprio território sem depender de autorização de ninguém, se constrói com tecnologia funcionando, e principalmente tecnologias nacionais, não com um projeto 90% na gaveta. Enfim, e você acha que o Brasil finalmente sustenta, né, o investimento até o fim, ou vai repetir o erro, né? A gente sempre vem falando desses erros que o Brasil cometeu ao longo do tempo, de parar o investimento, deixar projetos em gaveta. É uma coisa que era muito recorrente, né? Desde os meus estudos como entusiastas, né? Eu vejo que isso era muito recorrente. E agora temos algumas chances e temos alguns conflitos que não tínhamos antes. Então, até mesmo conflitos aqui na porta, né? Então a gente tem que ficar muito ligado. Então é isso, pessoal. Deixe suas opiniões aqui nos comentários, né? Sempre de forma respeitosa. Então é isso, até o próximo vídeo.